Paz de Cristo Jesus, aqui é o pastor Leonardo, dando sequência ao estudo sistemático do livro de Daniel, capítulo por capítulo. E hoje nós estamos meditando um pouco no capítulo 6, o Segundo Império Mundial. Os medos, no princípio de sua história, foram mais poderosos do que os persas. Eram povos oriundos originalmente de Madai, se você confere em Gênesis 10:2. Eles clamavam a si mesmos, posteriormente, de Aeriana, palavra de sânscrito, que significa nobre. De Aeriana vem a moderna palavra Irã, nome pelo qual se chamou hoje parte daquela região. Após a queda da Síria em 612 a.C., os medos passaram a controlar todo o norte da Mesopotâmia. Cambises, o grande rei dos persas, na época da consolidação do seu império, casou com a filha de Astíages, rei dos Medos. Desse casamento nasceu Ciro II, que juntou suas forças com a de Nabonido, rei da Babilônia, e revoltou-se contra os Medos, passando depois o país ao controle de Ciro. Foi este Ciro que tomou de assalto a cidade de Babilônia, na noite da grande orgia do rei Belsazar. Pareceu bem a Dário, capítulo 6, verso 1. Tem sido grande a contenda dos estudiosos, bem como as investidas da falsa crítica em torno desse versículo, e do interior, do capítulo 5, 31, que menciona Dario, o medo, como o primeiro governante de Babilônia. Dario governou Babilônia enquanto Ciro completava suas conquistas no norte e no oeste. Foram uns 2 anos. De fato, em Daniel 9:1 se afirma que ele foi constituído rei sobre os caldeus. A tradução brasileira diz em Daniel 5:31 que Dario recebeu o reino. Ele foi, na realidade, um vice-rei. Em Daniel 6:14 se vê que ele nada podia fazer para alterar a lei. Ao passo que Ciro, logo que assumiu o trono, libertou os hebreus do cativeiro e acabou com o regime de escravidão de outros povos, instaurado por Nabucodonosor. Belsazar é também chamado rei em Daniel 5:30. Entretanto, ele era realmente o segundo na escala de comando, dos quais Daniel era um. Os governantes precisam ser homens de caráter puro e honesto como Daniel. O versículo seguinte explica o segredo disto. Então, mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. No capítulo 5:12, a rainha mãe de Belsazar já declarara isso de Daniel, isto é, que ele era dotado de um espírito excelente. Os males da inveja é o que vemos neste versículo, do capítulo 6, verso 4, que nos segue no capítulo 5, 15. Aqui temos os companheiros de carga de Daniel, que eram mal intencionados contra os servos de Deus, movidos por amarga inveja. Todos temos de vigiar contra esse monstro destruidor, a inveja. Ainda neste versículo vemos outra virtude de Daniel: integridade e caráter, nenhum erro nem culpa. O plano diabólico de capítulo 6, de 6 aos 9, nesse versículo vemos que o plano diabólico de matar Daniel seria executado através dos dirigentes do povo e da vaidade do rei. Em capítulo 2, 12 e 13, no seu plano anterior de matar Daniel, o diabo agiu através da ira de Nabucodonosor. Agora ele usou outro rei, mas com outras armas: a presunção, a vaidade, o orgulho e a vanglória pessoal. O diabo estava vendo que Daniel seria o homem que, a seguir, intercederia junto a Deus com oração e jejum para que os cativos de Israel retornassem à sua terra. O que seria um Deus por 30 dias, do verso 7. Assim, movido por orgulho e vaidade, assinou o decreto de morte, no verso 9. Ainda hoje, muitos decretos, leis, estatutos, resoluções, decisões, deliberações, votações e reuniões são feitas para prejudicar os outros. A oração de Daniel e seus ensinos para nós, no capítulo 6, verso 10. Foi uma oração pessoal no seu quarto. Esse é o tipo de oração que decide batalhas espirituais, porque é o canal de comunicação entre o crente e Deus. Foi uma oração baseada na obediência. Você pode conferir isso em 1 Reis 8, 38, 42, 44 e 48. Aí temos as prescrições bíblicas para que nós, nos momentos de crises, o que suplicava a Deus se voltasse para o lado de Jerusalém, porque em Jerusalém é a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. É o que diz o Senhor em 1 Reis 11, 36.
Também porque em Jerusalém estava o templo de Deus, nos dias de Daniel destruído, centro de unidade nacional e símbolo da fé e da existência do povo escolhido. Foi uma oração perseverante, 3 vezes ao dia. Em 3 horas do dia, os judeus faziam oração às 9 da manhã, às 12 e às 15 horas. Davi assim fazia, no Salmo 55, 17. Pedro e João subiam ao templo na oração às 15 horas, que era a hora nona dos judeus. Isso você confere em Atos 3:1. Foi uma oração humilde, se punha de joelhos. Isso fala da submissão e entrega total a Deus. Jesus orou assim em Lucas 22:41. Foi uma oração de gratidão, com gratidão. Orava e dava graças. Muitas orações não têm resposta, porque só se ocupam de petições, sem ações de graça de antemão. A gratidão a Deus certamente o inclinará a dar-nos o que precisamos. Foi uma oração com o endereço certo. Diante do seu Deus, uma coisa que torna a oração uma forma irresistível é o ser ela dirigida a Deus. Às vezes estamos mais preocupados com aquilo de que necessitamos do que com Deus mesmo. É preciso, acima de tudo, na oração, contato com Deus, intimidade. Foi uma oração habitual, como costumava fazer. Daniel, na crise, apenas manteve o ritmo que costumava manter na oração. Há crente que só nas crises ou necessidades agudas cumpre um esquema de oração. Mas aquele que está habituado a orar com regularidade nessas ocasiões, simplesmente mantém um ritmo costumeiro enquanto o temporal ruge ao seu lado. O versículo fala da casa de Daniel. A Bíblia não menciona pormenores nesse sentido, se tinha esposa, filhos, etc. A fé de Daniel, por sua fé em Deus. A boca dos leões foi fechada no versículo 22, porque creram no seu Deus, versículo 23. Hebreus 11:33 confirma que por meio da fé fecharam bocas de leões. Os acusadores são agora acusados e punidos. Isso às vezes ocorre imediatamente, às vezes demora um pouco, dependendo da justiça divina. Quem abre uma cova, nela cairá. 2 vezes Salomão escreveu isso em Eclesiastes 10:8 e Provérbios 26:27. É a lei do retorno, ou da sementeira de Gálatas 6:7. Aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Tremam e temam, do versículo 26. Precisamos dessas duas coisas diante do Senhor, sem o sentido com que se aplicam ao ímpio. O povo de Deus muito sofreu no Antigo Testamento por não levar isso a sério. Temor e tremor são também palavras da dispensação da graça. 1 Coríntios 2:3, 2 Coríntios 7:15, Efésios 6:5 e Filipenses 2:12. Deus nos livra dos leões, como livrou no Daniel, no capítulo 6:27. Até da boca do leão, Deus pode arrancar a vítima quando tudo parecer sem esperança de salvação. Confira isso em 1 Samuel 17:34-35, 2 Timóteo 4:17. Só pela fé em Deus, com o escudo, podemos resistir ao nosso adversário, propriamente o diabo. 1 Pedro 5:8-9. Que Deus te abençoe. Aqui eu termino o capítulo 6, dando uma breve síntese nesse estudo sistemático do livro de Daniel. Que Deus te abençoe. Aqui é o pastor Leonardo.